Boa noite a todos. Vamos iniciar nossos estudos da noite. Agradeço imensamente a presença de vocês encarnados e desencarnados também. Vou agradecer também à turma que está aí, que vai assistir depois pelas redes sociais. O estudo hoje é do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. O capítulo 28 é uma coletânea de preces. Não significa exatamente que vão ser essas preces que a gente vai fazer constantemente, mas é uma referência que a gente pode utilizar. Essa coletânea ela é dividida em 5 partes, e o meu trabalho hoje vai ser trabalhar a segunda parte, que é preces para si mesmo. É a hora que nós vamos fazer as preces para nós mesmos, para nos beneficiar, para trabalharmos essa evolução. São 13 sugestões de orações. A minha agora, de hoje, é no momento de dormir. Gente, parece super simples fazer uma oração para dormir. Eu vou lá, faço um Pai Nosso e vou dormir. Só que não é só isso, tem mais coisa envolvida. Quando eu fui convidada para fazer esse estudo, inicialmente eu falei assim, super tranquilo. O estudo seria muito fácil de fazer. Mas não é tão fácil. Ele envolve muitas coisas, ele envolve um preparo. Então, inicialmente eu vou ler o prefácio, que é o item 38, depois a prece, que é o item 39, e depois vamos voltar fazendo uma análise aí. Olha, o estudo é participativo. Se eu não souber responder alguma questão, ou todas, a gente sabe que pode contar com tanto de gente aqui que vai ajudar. Se porventura os que estiverem presentes não estiverem prontos para resolver, para ajudar, tenho certeza que a espiritualidade vai nos dar essa orientação posterior e vai ter resposta, tá? Até porque a nossa doutrina, ela é muito em cima disso aí. É uma doutrina que faz experimentos, que faz reflexão. Não necessariamente precisamos estar o tempo todo com as respostas. A gente pode pensar também sobre aquela questão para depois responder. Então eu me sinto bastante à vontade para, se porventura acontecer alguma coisa nesse sentido. Então vamos ao prefácio. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Mas como se dá com o presidiário perverso? Acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos, e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á a mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Então esse é o prefácio, é como se desse assim, um spoilerzinho, o que a gente espera de uma oração, o que a gente espera desse momento de conversar com Deus. Agora no item 39, é a prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze-me meu guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Bom, aí a gente vai começar a nossa reflexão aqui. Inicialmente ficou meio que parecendo aqui uma aula de história que eu vou dar, mas ela é para contextualizar o assunto
que o nosso trabalho aqui é a respeito do sono. Em termos de divisão da história, nossa história do mundo, tem mais uma parte anterior, mas para não ficar muito grande, eu coloquei aqui. Tivemos a parte da Antiguidade, Idade Média, Renascimento, Iluminismo, Idade Contemporânea. Percebe que quando eu faço isso aqui, a gente pega um pedaço da Antiguidade, a Idade Média pega um pedaço do Renascimento, e aqui vamos ao Iluminismo, que é o que nós vamos pensar nesse momento. É chamada a época das luzes, dos pensamentos. Nessa época aqui, tivemos vários estudiosos, vários filósofos, vários pensadores que fizeram grande diferença. Inicialmente começou esse movimento, ele foi muito forte na França. Tudo pode parecer uma questão de muita coincidência, que a doutrina espírita também iniciou com Kardec nessa época, também na França. E essa coisa de coincidência não existe. Então, o que acontecia? Anteriormente, lá na Idade Média, tinha um absolutismo, todo mundo só fazia o que o rei mandava. Quando aparecem os pensadores e esses filósofos, eles começam a questionar essas vontades do rei e começam a apresentar ideias novas. Na ciência, na política, tanto é que os 3 poderes no mundo, legislativo, executivo e judiciário, foi nessa época que alguém pensou. E vários estudiosos da ciência, arquitetura, engenharia, nessa época despontou. Aparece aí o Allan Kardec. O nome dele, na verdade, não é Allan Kardec, mas depois ele adotou esse nome. Allan Kardec, ele decide e fala assim, gente, eu tenho algumas orientações, já estamos borbulhando de ideias e vamos colocar isso para frente. Houve ajuda dos encarnados, houve ajuda de milhares de desencarnados, de espíritos que estavam querendo contribuir e podendo contribuir, e ele aproveitou esse momento. Ele foi iluminado? Sim, ele foi iluminado. Ele pertenceu ao processo do iluminismo? Também pertenceu ao processo do iluminismo. Bom, então nesse contexto a gente vai aqui falar sobre a doutrina espírita. Essa doutrina, ela vem para esclarecer, para consolar, e ela vem principalmente para nos deixar com um pouco menos de dúvida. Na época de Jesus era muito falado em parábolas, e muitas vezes a gente, por problema de interpretação, por problema de falta de conhecimento, a gente fazia um pouquinho de confusão. Ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Allan Kardec falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou falar exatamente como os espíritos estão instruindo. E assim ele codificou 1018, 1019 questões aproximadamente no Livro dos Espíritos. E ele deixa até no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, ele deixa uma grande e boa parte que vai falar sobre o sono e sobre o sonho. Então, nesse momento que eu estou contextualizando aqui, a França estava cheia de ideias, e essas ideias elas estavam latentes, e todo mundo querendo alguma coisa, principalmente no lado religioso. Contestava-se principalmente a igreja da época, contestava-se aquela ideia absoluta dos papas. Era necessário criar outras oportunidades, outros pensamentos. Então é onde começa a acontecer essa formatação, esse trabalho da doutrina espírita. Não quer dizer que ela foi pensada exatamente naquele momento, gente. Ela estava sendo já pensada, ela foi codificada ali por Allan Kardec. Muito bem. Então, Allan Kardec, com a sua feição intelectual mais vigorosa, onde ele trabalha melhor o pensamento iluminista, com evidência no racionalismo, experimentalismo, evolucionismo das ideias consoladoras. Então, não está falando aqui, hora nenhuma, que Allan Kardec bateu o martelo e falou, vai ser assim. Não, houve experimento, houve aquela oportunidade de fazer pergunta para vários espíritos sobre cada questão. E interessante que em alguma hora a gente começa a trabalhar essa ideia assim, que hora que ele pensou sobre o sono? Porque até então a gente chegava, deitava e dormia. Estava bom, né? Se estivéssemos pensando somente na matéria, nada mais certo do que recompor essas forças. Eu chego da minha labuta, do meu trabalho, eu deito e vou dormir. Eu descansei, consegui repor minhas energias orgânicas. Mas e que mais? E que mais que eu fazia naquelas 6 ou talvez 8 horas de sono?
que será que a gente faz? Aí ficou nessa pesquisa, ficou nessa argumentação. Muito bem. Se nós encarnados temos alma, desencarnados temos espírito. Mas vamos aqui que é o mesmo raciocínio. Quando dormimos, nossa alma se desliga temporariamente, porque se desligar definitivamente, nós desencarnamos. Então, nossa alma desliga, deixa um frágil, mais para cá. Emancipa, o título, inclusive, é Emancipação da Alma. Ela vai, a emancipação da alma é quando ela vai se tornar independente, que ela vai fazer aquela saída. Se fosse um jovem fazendo essa palestra, ele ia falar assim, foi dar um rolezinho. Nossa alma foi dar um rolezinho. E nesse rolezinho, qual que é a ideia? É exatamente o que estiver dentro do nosso coração é que vai rolar essa viagem. Que hora que começa a nossa viagem do sono? Que hora que começa o nosso iniciozinho desse trabalho? Então aqui, gente, começa aqui, ó. Ui. Espera aí, é para lá de cá. Ao acordar. Na hora que eu acordei, eu começo a pensar no meu sono, no meu sonho. O que eu fizer a partir do momento que eu acordar é o trabalho que eu estou permitindo que o meu sono tenha. Então, se eu faço aí um momento pesado da minha jornada diária, o que vai acontecer? Vai ficar um momento complicado para dormir. Vou dar um caso para vocês. Hoje eu fui tomar vacina, o posto estava bem cheio. E tinha um senhor lá com a esposa dele e a senhora bastante gorda, com uma bengala. E ele ficava assim, bem, para de falar. Bem, cala a boca. Bem, levanta daí. E o tal do bem. E o bem, ele só aprontava com ela. E teve uma hora que eu já estava com o meu estudo pronto, eu fiquei pensando nele. Falei, nossa, coitado do bem. Na hora que ele for dormir, ele não vai ficar bem. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo uma construção terrível para ela. Ela tinha dificuldade. A gente está no São Gabriel com um posto provisório. O nosso posto de saúde, ele está passando por uma reforma e alugaram uma casa. Então, não tem nenhum tipo de conforto. Tudo bem. Então, a senhora estava numa condição extremamente desconfortável e o bem não parava de aprontar com ela. Eu não tive a cara de fazer nada, gente, que eu pensei, mas não fiz, aquela coisa da ação, né? Eu podia ter tentado procurar uma cadeira, mas o posto realmente não tem essa casa alugada lá não tem essa estrutura. E o bem, é isso que eu fico pensando. É na hora que a gente acorda e esse trabalho que a gente vai fazer, e quando a gente chegar na hora de dormir, o que estiver dentro do coração da gente vai fazer com que esse sono nosso seja um sono prazeroso ou um sono bastante perturbado. Se a gente fez um trabalho legal durante o dia, fez com graça e louvor, eu tinha que limpar a minha casa. Eu limpo a minha casa com bastante gosto, eu tenho que fazer almoço, eu preparo com carinho. Não estou falando que precisa fazer um manjar dos deuses, não, mas que a gente faça com carinho, tenha prazer no dia e faça com que as pessoas ao redor também sintam prazer. Então a gente está preparando para esse dormir. Quando a gente chega à noite, é importante que a gente também tenha um preparo físico. Olha aqui, vamos que eu vou para uma rodada de cerveja e tomo cerveja até. O que vai acontecer com a minha noite? Eu vou levantar a noite inteira para ir ao banheiro. Aí eu já estou fracionando a minha noite de sono. Vamos que eu coma algum prato bastante pesado, bastante gorduroso. Vou acontecer de eu passar mal, ter que tomar um bicarbonato, tomar não sei o quê. E eu torno a fracionar o meu sono. Aí eu levanto e falo assim, nossa, mas não tem jeito. Uma coisa que eu não aprendi até hoje é dormir. Talvez não tenha aprendido, não é só dormir. Talvez não tenha aprendido a se preparar para dormir. Então tá. E esse momento, um pouquinho antes de dormir, tem gente que dorme depois que deita, né? Então não tá valendo. A gente tem que, um pouquinho antes. É legal fazer essa conversa com Deus, pedir essa orientação, que meu sono, que meu sonho, que meus sonhos, pode ser mais de um, seja iluminado, seja produtivo, que eu vá para alguma colônia, que eu consiga ter a oportunidade de trabalhar e fazer o bem, que eu faça, de repente, até o bem para mim mesmo,
que eu tenha esse caminho iluminado durante aquele meu sono. Então, que tal pedir também que eu possa encontrar com um ente meu que já desencarnou, de repente é aquela oportunidadezinha que a gente está precisando, do sol encontrar com a lua, é naquele momento do sonho. E às vezes a gente não permite, a gente arranja uma confusão no dia, e essa confusão ela vai perdurar para a noite. Então, naquele momento que antecede o dormir, a gente faz uma oração e faz aí um combinadinho com Deus. Deus, me permita ter uma noite gostosa. Eu me preparei para dormir, mas não tenho certeza se eu vou conseguir dormir uma noite muito boa. O senhor pode me ajudar? O senhor pode me conceder esse caminho de luz, esse caminho de paz? Eu posso, o senhor me permite fazer algum trabalho? Não sei se eu estou tão preparado, mas pode me dar uma tarefazinha, como André Luiz lá? Pode me dar uma vassoura para eu varrer uma colôniazinha, o chão da... Eu só queria fazer alguma coisa para o bem, eu queria ter essa oportunidade de levantar com aquela cara mais boa do mundo, parecia que rejuvenesceu assim, uns 10 anos porque teve uma noite de sono boa. E a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter essa energia quando levanta, a partir do momento que você descansou, a partir do momento que nós tivermos realmente um bom trabalho. Agora, é aquelas histórias, né? Tem uma hora que a gente está alimentando, o caso do bem lá, está alimentando uma coisa bastante pesada, e aí, quando a gente dormir, talvez o nosso caminho seja encontrar ali com um espírito mais ou menos afim, que ele fala assim, nossa, aquela mulher sua é muito chata, e ele alimentou o dia inteiro aquela questão. Aí, quando ele vai dormir e sonhar, ele vai encontrar uns espíritos pesados que vão também endossar aquele pensamento dele. A minha sugestão, então, seria nesse sentido, que a gente fizesse esse preparo, que a gente tivesse esse dedinho de açúcar dietético para não fazer mal, esse dedinho de açúcar no nosso dia, para que a gente possa conduzir esse sono melhor. Então vamos lá. Kardec ele fez um intercâmbio com os mortos e descobria formas de vida e matéria em outras frequências e planos. Então a gente não tem muita essa coisa, qual é a frequência? Como que eu vou me sintonizar de verdade com esse plano bom? Uma forma que é interessante é a gente também pensar o que me faz bem, o que de verdade me alimenta do bem. Eu fico super bem se eu jantar. Para falar a verdade, eu, Darlene, fico super bem também quando eu janto. Janto pouco, mas eu sempre gosto de comer uma comidinha de sal. Não é problema, não estou comendo o mundo. Mas dormir com fome também tá certo? Essas coisas, gente. Cada um é um. Cada um vai ter a sua particularidade, do seu desejo e do seu formato. E esse é o que é esperado por Deus. Que nós não sejamos simplesmente cópias, que nós possamos, dentro da nossa individualidade, trabalhar esse lado bom, trabalhar esse lado produtivo. Esse momento que nós estamos reunidos aqui nessa casa. Podíamos estar fazendo uma outra coisa, podíamos estar assistindo um programa na TV, mas nós estamos aqui porque nós viemos buscar alguma coisa. Não sei, possivelmente ninguém nem se tocou qual que era o assunto da noite, mas também não era importante. Estávamos prontos para vir e o que viesse seria muito bem-vindo. Seria de uma forma tão grata que eu vou levar alguma coisa muito valiosa para a nossa noite. E é muito nesse sentido. A gente como se a gente esperasse pouco e levasse muito. Pior é aquele, né, que sai com uma sacola vazia e fala, não vou levar nada não, mas eu vou encher essa sacola. Bom, eu acho que a partir do momento que o nosso espírito está leve, que está tranquilo, a gente acaba contribuindo. A gente contribui um com o outro, contribui com essa energia, contribui com esse momento de harmonização. Hoje até pedi pro João, pra Marina, eu adoro cantar, gente, não sei cantar nada. Mas eu acho que aquele momento que a gente canta, uns 15 minutos antes do nosso culto, por exemplo, ele harmoniza, parecendo que nós todos estamos falando a mesma voz. E é muito legal, parece que tem sempre uma voz que sobressai, mas todos em sintonia. E eu penso que pode ser muito em cima disso aí, a nossa noite de sono. É a hora que a gente entra em sintonia com aqueles espíritos superiores e eles nos protegem, eles nos envolvem
e ele fala, vamos caminhar junto, vamos fazer alguma coisa. Ah, a gente está pensando aqui, normalmente a gente não faz uma viagem, uma visita aos hospitais, vamos fazer agora? E a gente no sono, a gente vai. E no outro dia a gente fala assim, olha, tive um sonho mais louco, sem nexo, sem beira nem. Eu fui parar em um hospital e fui fazer uma visita. E aí a gente relata um fato que a gente acha que não teve nada a ver com nada. E o interessante é que se a gente parar e for pensar, tem sim. Ou teve a ver com alguma coisa do passado, ou com alguma vontade que estava dentro do íntimo da gente de fazer, ou estava até atrelado a alguma coisa daquele dia que nós vivemos. Então, é nesse sentido que a gente fica aí tentando diminuir esse abismo da transcendência que a gente cria. Nossa, não gosto nem de pensar que minha alma vai sair do meu corpo. Olha, gente, vai sair temporariamente. E aqui no início, no prefácio, ele até chama, vou até usar as palavras do próprio texto, ele chama de envoltório, não, ele tem um nome aqui. Bom, é como se o nosso corpo fosse um peso. Eu até não vejo isso como um peso. Eu acho que é uma oportunidade. E trabalho esse corpo com a dignidade para auxiliar nessa evolução. Então, eu não posso ficar pensando o tempo todo que minha alma ficou livre daquele envoltório, daquela coisa inútil que é carregar um peso. Então, isso aí são interpretações. E legal que cada vez que a gente vier aqui, vai ter um expositor e vai ter a interpretação dele. Então, eu não acho que o meu corpo é um peso, não, tá, gente? Pode até que ser um pouquinho para mais, mas não é um peso. Ele é uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade, a gente tem que fazer as coisas acontecerem para o bem. Bom, e seguindo esse método de observação e de contribuições dos encarnados, desencarnados, dos espíritos mais evoluídos, Kardec, então, ele vai codificando, ele vai preparando toda a biblioteca dele, que vai identificar a doutrina espírita. E eu relacionei aqui 1.018 questões, Delane, mas eu estou um pouquinho na dúvida, 1.018 ou 1.019 questões, mas entre esse número aí, que seria as questões que foram colocadas para serem questionadas e colocadas também para serem elucidadas. E nesse capítulo do Evangelho do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, ele vem com várias perguntas a respeito do sono. Vale a pena ler? Eu listei algumas porque estavam bastante dentro do meu assunto aqui. É a 402, 412, mas agora, para falar a verdade, eu aqui na frente, eu estou achando que está valendo todas. Porque elas vão esclarecer como se fosse uma ordem cronológica, uma ordem de explicação. E essa ordem, ela vai fazer com como a gente entender, esse sono, ele é necessário? O sono, sim. E o sonho, mais ainda, através do sonho, a gente vai poder fazer trabalhar esse crescimento melhorado. Mas e se, porventura, durante esse sono, eu desencarnar? Ele for tão intenso, tão completo que eu desencarnei. Tá valendo também. Tá bom também. Nós estamos prontos a toda hora para esse desencarne. A gente nasceu, então a gente está pronto. Mas a verdadeira mensagem, não importa se nós vamos deixar esse momento ser eterno ou se nós vamos voltar. O mais interessante é que a gente faça desse ilustre momento de prazer, desse ilustre momento ser um prazer, ser, na verdade, uma coisa gratificante. Então, vamos aqui. Então, só lembrando aqui que para a matéria, a gente fala muito que vou dormir para descansar. Acho que todos nós usamos essa expressão. Nossa, estou precisando dormir um tiquinho para descansar. Aí, tem um cara que eu gosto muito dele. Aliás, parece que o tempo todo eu gosto dele porque eu falo muito e uso muitas roupinhas da Disney. O Walt Disney, aquele lá responsável por aquelas edições bastante infantis. Walt Disney, dentro dessa reflexão, ele sempre nos desenhos animados, ele sempre colocava
um dedinho de informação moral. E teve um dia que ele deixou uma frase bastante interessante que eu acho que agora a gente vai começar a refletir um pouco mais. Ele escreveu assim: já não durmo para descansar, simplesmente durmo para sonhar. E olha que legal. Então, não basta só descansar, porque o descanso seria da matéria. Agora eu quero sonhar. Que nossos sonhos não sejam sonhos turbulentos, não sejam sonhos envolvidos em uma energia muito poluída, que nossos sonhos sejam sonhos para nos preparar para a vida, para o dia e para a noite. E quando eu até coloquei aqui que sonhar à noite, gente, não necessariamente à noite, porque quem trabalha à noite, ele vai dormir, significa que ele não pode sonhar, porque à noite é hora de sonhar. A ideia nossa de sono e de sonho é aquela oportunidade do descanso. Tem gente que na sexta, minha família gosta muito dessa história de dormir depois do almoço, uma cestazinha de uns 15, 20 minutos. E esse momento também é permitido sonhar, porque naquele momento também a gente faz uma história de desligar um pouquinho da matéria e se permitir descansar e se permitir sonhar. Não sei se vocês já passaram por isso, aquela sonequinha da tarde, de domingo, e a gente acorda e fala, nossa, dormi tanto que eu até sonhei. Que bom que foi permitido esse sonhar. Que bom que foi permitido desvincular um pouquinho dessa questão, dessa matéria, para a gente poder caminhar um pouco mais. Bom, gente, queria agradecer imensamente o momento, agradecer a noite, agradecer a casa por ter me dado essa oportunidade para falar desse assunto, porque para mim foi super legal quando eu vi essa frase do Walt Disney, que eu vou até repetir de tanto que eu gostei. Já não durmo para descansar, simplesmente durmo para sonhar. E a gente volta então aqui, e Allan Kardec no iluminismo, na ideia de sair das trevas, de trabalhar principalmente a luz, a ideia de que nós podemos brilhar, podemos sonhar, podemos pensar e podemos orar sempre. Muito obrigada, boa noite.